Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindo ao programa Hora de Estudo Bíblico. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6. Capítulo 6 da Epístola de Paulo aos Romanos. Mas antes de começarmos o nosso estudo de hoje, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez pela tua verdade. A verdade que o Senhor nos dá através da tua palavra, a Bíblia. Obrigado por sua inspiração e preservação milagrosa, Senhor. Fala conosco através dela e que ela possa agir na vida de muitas pessoas. Que aqueles que ainda não te conhecem possam ser salvos no dia de hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, deixe-me dizer que estou sempre aberto a críticas construtivas e alguém me disse que faltou fazer um comentário sobre Romanos 6, versículo 7. E antes de continuar com esta fórmula de saber, considerar e apresentar, gostaria de fazer alguns comentários sobre o versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. O versículo 6 diz: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. E o versículo 11 diz: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Em famílias judias ortodoxas, quando uma pessoa se torna cristã, um cristão verdadeiro, genuíno, essa pessoa é considerada morta. Para o pai e mãe do filho ou filha que recebeu a Cristo e se tornou cristão, esse filho é considerado morto. Essa pessoa é literalmente expulsa de casa e a família nunca mais vai falar com ela. Conheço casos de pessoas que foram visitar um lar judeu e perguntaram: onde está o seu filho? Não tenho visto por um longo tempo. E o pai respondia: meu filho está morto. Agora, o filho não estava morto literalmente, mas o pai o considerava morto. Da mesma forma, embora o velho homem ainda esteja vivo, Deus diz: considerai-vos mortos para o pecado. No versículo 7 ele diz: aquele que está morto está justificado do pecado. Outras versões dizem: livre do pecado. Em que sentido Paulo diz que o cristão está livre do pecado? Bem, no meu comentário estou expondo cuidadosamente cada versículo, e este versículo é um daqueles bem difíceis. Há uma interpretação popular que diz que Paulo está ensinando aqui que o cristão é mudado de uma maneira tão completa que já não pode mais pecar. Agora, é impossível não ver todas as advertências de Paulo aos crentes para lutar contra o pecado. Quem ler os escritos de Paulo vai ver e reconhecer que o pecado é uma possibilidade na vida de todo crente. Na verdade, o pecado é uma realidade na qual o crente deve estar alerta. Você sabe, eu também sei. A pessoa que diz que a possibilidade do pecado foi completamente erradicada da sua vida não está dizendo a verdade, está enganado, não sabe o que é o pecado. Paulo não está ensinando a perfeição, aqui no versículo 7. Conheço professores que pegam este versículo e tentam apoiar a perfeição, uma vida sem pecado. Mas quando Paulo vê a situação das igrejas, não pode deixar de ver que o pecado está presente. Por exemplo, leia 1 Coríntios. Como Paulo pode escrever uma carta assim para uma igreja onde os irmãos não tinham pecado? Se estes irmãos não tinham pecado, essa carta nunca teria sido escrita. Mas ao ler as cartas de Paulo, devemos destacar com toda a sinceridade que Paulo, sem dúvida nenhuma, diz que o cristão é liberto do pecado. O que significa isso? Liberto do pecado? Está bem claro que este versículo não ensina, nem se refere à erradicação da velha natureza. Paulo está simplesmente dizendo que somos livres do pecado. E o que significa isso? Libertados do pecado e sem pecado são duas coisas bem diferentes. Se alguém perguntasse a Paulo se o crente está liberto do pecado, Paulo diria que sim. Sim, o crente está liberto do pecado. Isso está claro no versículo 7. Mas se você perguntar a Paulo se o crente está livre de pecar, a resposta seria um enfático não.
Agora, qual é a diferença entre ser liberto do pecado e não ter pecado? Bem, existe uma diferença clara no fato de que os dois conceitos diferentes de pecado enfatizam estas duas expressões. A ideia de não ter nenhum pecado surge de um ponto de vista moralista do pecado. Paulo não está falando sobre a prática do pecado ou a possibilidade de pecar. Todo crente está livre da prática do pecado. Não é isso que Paulo está ensinando. O pecado é um poder sob cuja escravidão os homens vivem e é apresentado aqui no versículo 7, como algo que não está ligado à prática do pecado. Vamos analisar isso e ver o que Paulo quer dizer. Ele diz que aquele que morreu foi liberto do pecado. O que significa isso? Bem, quando uma pessoa morre, e Paulo refere-se à morte literal, creio que a tradução é muito boa. No entanto, existem versões que dizem foi justificado do pecado, e tem sua base no grego. Mas, se você estudar isso, à luz do contexto, creio que Paulo está simplesmente dizendo que quando uma pessoa morre, essa pessoa está livre do pecado. O pecado já não tem mais domínio sobre ele, não pode tocá-lo. O reino do pecado já não tem mais poder. No contexto, Paulo está falando sobre a morte no sentido literal. Quando um homem morre, ele fica completamente livre de toda a tentação do pecado, livre da possibilidade do pecado e do poder do pecado. Se você voltar ao versículo 2, Paulo diz: nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aqui significa morrer para o mundo do pecado, para o reino do pecado. Vimos isso quando estudamos este versículo. No versículo 7 temos uma continuação do capítulo 5, versículo 21. Portanto, quando uma pessoa morre, fica livre do pecado, e eu creio que isso faz sentido. Paulo diz aqui no versículo 14, o pecado não terá domínio sobre vós. E agora podemos aplicar isso ao fato de que fomos unidos com Cristo na sua morte e estamos livres do domínio do pecado. Já não somos escravos dele, não estamos sob o controle do pecado. Aquele que morreu foi liberto do pecado. Muito bem, vamos ver a palavra apresentar no versículo 13. Paulo diz: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos. Aprendemos nos versículos 4 e 5 que, da mesma forma que somos identificados com Cristo em sua morte e sepultamento, também com ele viveremos. A consequência de nossa morte com Cristo é a nossa vida nova em Cristo. O plano físico, a morte é um resultado da vida, vivemos para morrer. No reino espiritual, a vida é o resultado da morte, pois devemos morrer para viver. Assim foi com Cristo, e isto é verdadeiro para todos os que pertencem a Ele. Em virtude deste novo relacionamento com Deus vivo que foi crucificado, esta união com Cristo, produzida pelo novo nascimento, a nossa nova vida, tem um potencial novo, porque agora temos um novo poder. Cristo morreu, ressuscitou e vive para Deus. O fato de que nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele, demanda vivermos para Ele. O versículo 10 diz: pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Agora surge a pergunta: como pode o crente viver para Deus? Bem, é claro que não basta ir à igreja ou participar de uma atividade religiosa ou dar dinheiro a uma causa religiosa. Um crente vive para Deus quando ele não tem mais nada a ver com o pecado, que Deus odeia. Viver para Deus é viver para uma vida dedicada ao Senhor. Em outras palavras, quando vivemos para Deus, a nossa relação com o pecado acaba, cessa. O pecado não nos controla mais, não reina sobre nós. Isso nos leva à terceira palavra-chave para completar a fórmula para uma vida de vitória sobre o pecado. A palavra é apresentar. Primeiro precisamos saber algo. Precisamos saber sobre a nossa identificação, a nossa união com Cristo. Em segundo lugar, devemos considerar que é verdade em nossas vidas, em nossa própria experiência, e agora somos exortados a apresentar nossos corpos a Deus. Veja o versículo 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Agora, a sequência destes três passos é lógica. Primeiro, saber, depois, considerar, e terceiro, apresentar. Este terceiro passo, o mandamento para o crente entregar, apresentar os membros de seu corpo para Deus, é o mais importante.
Através dessa ação de nossa parte, vamos mostrar quem somos na verdade, o que consideramos ser. O versículo 12 diz: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Neste versículo temos a confissão de que o pecado se manifesta no corpo. Este é o princípio do pecado na natureza não regenerada. Ele não está erradicado nesta vida, mas enquanto ele permanece em nós, não podemos deixar que nos controle. Não podemos permitir que o pecado exerça poder sobre nós e nos domine. Ele está presente, mas não vamos permitir que nos dirija. Essa é a ideia neste versículo. Nós impedimos que o pecado reine sobre nós quando nos apresentamos a Deus, quando nos entregamos ao Senhor, quando apresentamos os nossos corpos ao Senhor. Eu não estou falando sobre esses atos que alguns crentes influenciados pela emoção em uma reunião pública de dedicação ou consagração. Eu tenho visto pessoas ir à frente nessas reuniões noite após noite. Se você perguntar a eles por que eles vão à frente, eles irão responder: para me rededicar. Bem, eu não acredito nisso. Não vejo sentido algum. As reuniões de consagração podem ter o seu valor, mas geralmente, no fervor do momento, alguns crentes prometem tudo para Deus e depois vão para casa e nunca cumprem o que prometeram. Quando apresentamos os nossos membros, nós os colocamos em nossa posição contra o pecado. Cada membro do corpo deve juntar-se contra o poder do mal. Paulo está falando sobre isso aqui. O corpo de todo crente é templo do Senhor. 1 Coríntios 3,16 diz: Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Em 1 Coríntios 6,19 e 20 diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Com essa visão que Deus nos dá do corpo, devemos ficar firmes contra o pecado. Devemos rejeitar o domínio de qualquer membro do corpo para um propósito errado. Cada faculdade, mental, emocional, física, olhos, ouvidos, língua, mãos, pés, este é o aspecto negativo. E, amigo, deixe-me dizer que isso pode ser muito prático. O tipo de literatura que lemos vai afetar nossas ações. O tipo de programas de televisão que vemos vai afetar as nossas ações. O tipo de pessoas com quem nos reunimos também vai afetar o nosso comportamento. Veja, onde levamos o nosso corpo e o que fazemos com os nossos membros vai afetar diretamente o nosso comportamento. Portanto, quando Paulo nos diz para apresentar nossos membros, está falando literalmente dos membros do nosso corpo. No aspecto positivo, somos exortados a apresentar-nos a Deus. Isto significa que devemos nos entregar a Deus, devemos nos colocar à disposição do Senhor, a seu serviço. Esta palavra apresentar no grego aparece aqui em Romanos, capítulo 2, versículo 1. Ali lemos: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. É a mesma palavra, apresentar os nossos corpos, ceder, render-se a Deus como um sacrifício vivo, enquanto você está neste corpo, está nesta vida. Apresentar os nossos corpos é o começo, a dedicação inicial de nossos corpos a Deus. Eu gostaria de perguntar a você, meu amigo, alguma vez, em sua vida cristã, você foi diante de Deus em oração e dedicou o seu corpo ao Senhor? Se você nunca fez isso, faça agora. É algo muito prático. Não é algo emocional, é algo que todo crente deve fazer, afinal o seu corpo e o meu corpo pertencem a Deus. Portanto, esta palavra em Romanos 12:1 e aqui tem a mesma conotação. Apresentar os nossos corpos começa com dedicação inicial a Deus. E sabe de uma coisa? Em minhas viagens eu encontro irmãos que nunca fizeram isso. O versículo 13 diz: Apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos. Devemos entregar-nos com aqueles que morreram e agora vivem pelo poder de Deus. E é exatamente isso que aconteceu conosco. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, separados da vida de Deus. Efésios 2:1 e Efésios 4:17 diz que passamos da morte para a vida. Agora Paulo diz em Romanos 6:13, apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos. Sim, amigo,
Você e eu recebemos uma nova vida de Deus. Em nosso substituto, Jesus Cristo, morremos para o pecado, e o poder do pecado foi quebrado. Agora diz para sermos o que somos, homens e mulheres que morreram para o pecado e foram ressuscitados para uma nova vida. Quando o crente foi ressuscitado por Deus, ele foi trazido para o lado da batalha onde Deus está, e foi resgatado do poder e domínio do pecado. Devemos entregar os nossos corpos ao nosso novo dono, para que o pecado não tenha domínio sobre os seus membros. Os membros de nossos corpos são os membros que podem ser usados para a glória de Deus ou podem contribuir para o pecado. Se fomos trazidos para o exército de Deus nesta batalha e fomos resgatados do domínio do pecado, devemos entregar o nosso corpo ao seu novo dono. Quando somos tentados a apresentar os nossos membros como instrumentos de injustiça contra Deus, devemos nos lembrar de que se os entregarmos ao Rei dos Reis, sob nenhuma circunstância devemos permitir que nossos corpos sejam veículos do pecado. Espero que você tenha compreendido um pouco mais este versículo. Romanos 6 é um versículo muito difícil, um dos mais difíceis do livro de Romanos. Para concluir, gostaria de fazer uma pergunta muito importante. Alguma vez você entregou seu corpo a Deus? Você já orou dizendo: Senhor, eu dedico o meu corpo, eu o separo para ti? Caso contrário, eu espero que você faça isso ainda hoje. Obrigado por ouvir o nosso programa. O nosso tempo por hoje acabou e vamos continuar o nosso estudo no próximo encontro. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.